que é bom, irmão, a gente tem que reter. O que é bom, a gente tem que pegar. O profeta Ageu, ele é o primeiro profeta a se levantar depois do cativeiro. E Deus levanta o profeta Ageu para repreender o povo, porque o povo não estava fazendo o que Deus pediu para eles fazer. E Deus queria que o povo voltasse a fazer o que Deus determinou para eles fazer. Porque antes deles voltar do cativeiro, porque aqui é pós-exílico, é pós-cativeiro babilônico, e o profeta Ageu é o primeiro a profetizar depois do exílio, o povo começou a reconstruir. Só que nós sabemos que Esdras capítulo 4 veio a perseguição, e o povo foi forçado a parar de reconstruir. E aonde eles parou? Eles parou no alicerce. A casa do Senhor tinha parado no alicerce. Só que aqui já tinha passado 16 anos. E o povo não voltou mais a reconstruir o templo. A casa de Deus só estava no alicerce. Oh, Deus maravilhoso. Como está a nossa vida espiritual? Como está o nosso trabalho com Deus? Como está a casa do Senhor, tanto a nós, como o templo e morada do Espírito Santo? Como está a casa do Senhor física? Como que a gente está diante do Senhor? Porque, irmãos, Deus não quer que a gente comece e pare. Deus quer que a gente comece e termine. Então, enquanto a casa de Deus estava no alicerce, e a gente sabe, só no alicerce cai chuva, sol, pega ali tudo. E aqui era a casa física mesmo que ele estava construindo. Era o templo mesmo, que era o templo de Zorobabel, o segundo templo, porque o primeiro templo tinha sido destruído. E olha o que diz o Senhor, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo dizia que ainda não era o tempo de edificar a casa do Senhor. Meus irmãos, uma coisa que a gente não deve parar, irmãos, é de edificar a nossa vida espiritual. Uma coisa que a gente não deve parar é de cuidar das coisas de Deus. Isso é primordial na nossa vida, é em primeiro lugar. E foi para isso que eles veio. Eles voltaram para reconstruir o templo. Para que Deus tira nós do mundo? Para reconstruir a nossa vida na presença dEle. Para trabalhar para aquilo que Ele chamou para a nossa vida. Deus não tira nós do mundo somente para a gente viver a nossa vida. Senão Ele nem tirava a gente do mundo, a gente ficava no mundo e vivia a nossa própria vida. Mas Deus falou, não, eu chamo vocês para viver aquilo que eu tenho para vocês. Deus chama a gente, tira a gente do mundo e dá trabalho, dá tarefa, dá coisas para a gente trabalhar para o reino dEle. Só que o povo passou 16 anos, a casa de Deus no alicerce, ele dizia, não é tempo de edificar a casa do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acorda cedo, você. Será que hoje é dia de eu trabalhar? Não, a gente acorda e já sabe que tem que trabalhar cedo. Você acorda cedo e fala, será que hoje eu tenho que fazer comida? Você acorda cedo, será que hoje eu tenho que tomar banho? Você acorda cedo, será que hoje eu tenho que limpar a minha casa? Não, essas coisas a gente sabe que tem que ser feita. Não faz comida para ver se come. Não vai trabalhar para ver se recebe salário. Não vai tomar banho para ver se não fica limpo. Não fica limpo. Então tem coisas que a gente já sabe que tem que fazer. O povo não perguntava se era para fazer as coisas dele. Ele já fazia, mas quando era para coisa de Deus, será que eu tenho que fazer? Irmão, orar, você vai ter que orar todo dia. Não precisa nem perguntar, a Bíblia já fala orar e sem cessar. Vigiar, você vai ter que, eu e você vai ter que vigiar todo dia. Ler a Bíblia, temos que ler todo dia. Buscar a Deus é todo dia. Nem precisa perguntar se tem que orar, se tem que ler a Bíblia, se tem que vigiar. Não, porque a Bíblia já fala para a gente fazer isso. Comunhão com Deus, todo dia. Obedecer, todo dia. Santificação, todo dia. Porque nós também somos casa espiritual. Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então tem coisa que a gente já deve fazer. Mas o povo, será que é tempo de a gente edificar a casa do Senhor? Aí o Senhor fala para o profeta Ageu. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor
pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, é para vós tempos de habitar nas vossas casas estucadas? Algumas traduções vai falar luxuosas, ou casa que estava com cobertura, a casa tudo coberta, tudo certinho, e a casa de Deus só no alicerce, e essa casa há de ficar deserta. Deus está falando, a casa de vocês tem luxo. A casa de vocês não está só no alicerce, a casa de vocês está tudo coberta. E a minha casa está deserta. Então é tempo das casas de vocês estar tudo arrumadinha e a minha está tudo bagunçada. A minha só está no alicerce, a de vocês está tudo no luxo. Tudo coberto e a minha só no alicerce, pegando sol, pegando chuva. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, maior do que as coisas materiais são as coisas espirituais. Maior do que cuidar das materiais é cuidar das coisas de Deus. Aqui, quando o povo estava deixando de construir, não pensem vocês que era só o templo. Não, ele estava dizendo, eu não ligo para adoração. Porque a casa de Deus reconstruída era Deus habitando ali no templo. Era adoração ali. Então o povo não estava preocupado com a vida de adoração. Meus irmãos, nós temos que preocupar com a nossa vida de adoração a Deus. Quando eu e você não liga para as coisas de Deus, nós estamos falando, eu não estou preocupado em servir a Deus. Eu não estou preocupado em adorar a Deus. Primeiro é as minhas coisas. A minha casa, ó, está no mármore, está tudo bonitinha. Mas a casa de Deus pode estar do jeito que for. Mas eu não ligo, porque primeiro é eu, depois é Deus. Não, não, não. Primeiro é Deus, depois é nós. Meus irmãos, cristãos, separados. Nós somos chamados para ser eleitos, separados, escolhidos. Já foi falado, nós fomos remidos. Então a nossa vida não é só mais carnal, a nossa vida agora é espiritual. Então se é espiritual, nós vamos ter que também cuidar das coisas do Espírito. Não que é errado a gente limpar a nossa casa, cuidar da nossa casa está arrumadinha, não é nada disso errado. O errado é deixar as coisas de Deus. E de priorizar as coisas nossas e as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Não, primeiro é Deus, depois somos nós. Primeiro as coisas para Ele, depois as coisas para nós. Então a casa do povo, bonitinho. Mas a casa de Deus, só no alicerce. Aí sabe o que Deus fala? Aplicai o vosso coração ao vosso caminho. O que Deus estava falando, na tradução nova, versão transformadora, diz assim, olha o que está acontecendo com vocês. Porque sabe por quê, irmão? Quando a gente não prioriza Deus, tem consequências. Eu vou falar a primeira consequência, a nossa vida espiritual vai lá embaixo. Aí depois a gente pergunta, por que eu estou dando tanto lado para a carne? Porque não está dando lado para o espírito. Se o espírito está fraco, as obras da carne vai falar mais alto. Então, o nosso espiritual vai lá embaixo. Aí Deus falou, olha o que está acontecendo com vocês. Vocês estão priorizando as coisas de vocês. Só que mesmo assim, eles priorizando as coisas dele, deixando a coisa de Deus em segundo plano, mesmo assim, nas áreas financeiras, em outras áreas dele, não ia para frente. Por quê, irmão? Quem abençoa a nossa vida? Quem abençoa a nossa vida a não ser Deus? Eu estou falando de nós cristãos. Não faça igual a Zap, que ficou olhando para o mundo, falou, mas o mundo tem de rico, vai ter rico. Mas eu estou falando de gente que tem vida com Deus, gente espiritual, gente que foi salvo, gente que foi chamado, gente que foi escolhido, gente que Deus tem um plano, gente que Deus tem um chamado, gente que Deus tem uma tarefa. Esquece o mundo agora. Você e eu. Agora Deus está falando comigo, com você e com quem vai ouvir. Ou seja, o povo trabalhava, olha o versículo 8. Semeais muito, ou seja, trabalhava muito, e recolheis pouco. Pelo povo priorizar as coisas deles, eles trabalhavam mais. Plantava bastante, só que colhia pouco. Você entendeu? Quando a gente coloca Deus em segundo, a gente se esforça mais, trabalha mais e rende menos. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente tem saúde espiritual. A gente tem força espiritual e Ele abençoa a nossa vida naquilo que é preciso. O povo trabalhava muito e recolhia pouco.
E ainda eles comiam, versículo 8, 6, comia, mas não vos fartava. Eles bebiam, mas não vos saciava. Vestia, mas ninguém se aquece. E o que recebe, salário recebe num saquetel furado, num saco furado. Parece que o dinheiro não rende. Fora da presença de Deus, não tem como a gente se fartar. Fora da presença de Deus, não tem como a gente saciar. Fora da presença de Deus, não tem como a gente se aquecer. Fora da presença de Deus, não tem como a gente prosperar como Deus quer. Fora da presença de Deus, é prejuízo para nós. Então, em nome de Jesus, talvez você entrou aqui e disse, eu estou trabalhando de segunda a segunda, mas o dinheiro não está rendendo. Eu estou trabalhando de segunda a segunda, o dinheiro não está rendendo. Eu estou fazendo um extra ali, eu estou fazendo um extra aqui. Eu estou catando de todos os lados e o dinheiro não está rendendo. Aí Deus fala, você não está percebendo? Você não está percebendo? Você está colocando as suas coisas em primeiro lugar e está deixando a minha de lado. E o mais importante não é as suas coisas, são as minhas. Porque quando você cuida da minha, eu cuido das suas. Mas muitas das vezes, irmão, posso dizer um negócio para vocês? Nós, seres humanos, que Deus tenha misericórdia da gente. Às vezes a gente é orgulhoso. A gente não quer deixar nem Deus trabalhar. É eu que faço, é eu isso, é eu que dou um jeito, é eu que... Aí Deus fala, deixa eu fazer, para de graça, rapaz. Para com isso, deixa eu trabalhar. Aí nós quer fazer, nós quer mostrar, né? Tem pessoas que já falou isso para mim, não. Eu quero lá fazer para mostrar que foi eu que conquistei. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Se não é Deus, a gente nem levanta de manhã. Se não é Deus, a gente não levanta nem as mãos para cima para glorificar Ele, irmão. Se a gente consegue alguma coisa, nada é pelas nossas forças, mas é pela graça, graça, graça de Deus. Isso não quer dizer que a gente não deve se esforçar. Sim, a Bíblia vai falar para a gente se esforçar, mas o mérito não é nosso, é dele. Para que eu vou querer fazer algo só para falar que foi eu que conquistei, para mostrar para as pessoas que foi eu? Sendo que a gente não tem que mostrar nós, mas Deus para as pessoas. Deixa Deus ser conhecido. Já foi falado aqui hoje. As nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por esses. Deixa as nações ver que é Deus que fez na sua vida. Porque ninguém podia mudar o cativeiro deles a não ser Deus. Irmão, ninguém pode salvar, ninguém pode curar, ninguém pode libertar, ninguém pode levar para o céu a não ser Deus. Então como que é nós? É Deus. Deixa Deus glorificar o nome dele na tua vida. Aí, Deus falou, olha o que está acontecendo com vocês. Vocês não estão priorizando, o dinheiro não está rendendo. Vocês não estão se fartando, não estão ficando alegres. Vocês não estão se aquecendo. Não está rendendo as coisas. Mas Deus diz no 7, assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Ou seja, olha o que está acontecendo com vocês. Aí Deus diz agora, subir o monte. Olha isso aqui. Subi o monte e trazei madeira. E edificai a casa. Sabe o que Deus está falando? Agora, vocês não vão subir para a casa de vocês. Vocês vão subir para trabalhar na minha casa. Agora vocês vão pegar madeira não para cobrir as suas casas. Vocês vão pegar madeira para cobrir a minha. Agora vocês não vão trabalhar para vocês. Agora é a hora de trabalhar para mim. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, está na hora da gente se levantar para trabalhar, mas trabalhar para o Senhor. Porque como diz, a hora que é para nós, a gente nem pergunta, mas a hora que é para Deus, nós faz o corpo mole. Não perdoa dizer isso, né? Você não faz, glória a Deus por você. Mas eles não falam, será que eu vou hoje? Será que tem que ir mesmo, né? Será que eu tenho que orar, né? Será que eu tenho que ir para a igreja? Será que eu tenho que evangelizar, né? Será que eu tenho que fazer isso, né? Meus irmãos, nós temos que fazer. Se Deus chamou a gente, é para fazer. Porque como que a obra vai terminar se a gente não faz a nossa parte? Como que a obra vai concluir se a gente não faz a nossa parte? E Deus fala, ó, vocês vão trabalhar, vocês vão subir o monte,
vão se esforçar, vocês vão edificar a minha casa, e ele diz mais, e dela me agradarei, e serei glorificado. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se nós priorizamos Ele, Ele se agrada. E se Ele se agrada, o nome dEle é glorificado. Quando a gente sobe para fazer as coisas para Ele em primeiro lugar, Ele se agrada e o nome dEle é glorificado. Olha o 9. Não sei se já aconteceu isso com você. Isso já aconteceu comigo. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Né? Você olha, eu queria tanto aquilo ali. Queria tanto chegar ali, eu queria tanto isso, queria tanto, queria. Mas só fico olhando. E alcançar, cadê? Não vem. Não vem, não olha para muito, mas recebe pouco. Mas por quê, irmãos? Vamos ler. Esse pouco, mas esse... Vamos lá. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Além de receber um pouco, Deus assopra. Faz sumir. Fala, meu Deus, eu peguei um salário, cadê o salário? Peguei aquela situação, não deu para nada. Nem um empréstimo no banco, parece que não rendeu. Deus assoprou. Aí olha por quê. Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta. E cada um de vós corre para a sua própria casa. O crente tem que correr para onde, irmão? Para a presença de Deus, para a casa de Deus, para buscar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus, fazer a vontade de Deus. Deixa eu falar um negócio, não se ofende não, se você está assim, você pede perdão para Deus. Talvez você já entrou aqui já querendo ir embora para casa. Eu vou no culto hoje, mas já quero, não vejo a hora de acabar para mim ir embora. Meus irmãos, em nome de Jesus, não queira correr para sua casa, não queira correr para Deus. Busque ao Senhor. Meu Deus, que alegria é essa de estar na presença de Deus? Se eu venho já pensando em ir embora, eu não estou com alegria de buscar Deus, porque quem tem alegria de buscar Deus, quer vir e fala, Deus se manifesta, Deus fala comigo, Deus alimenta a minha alma, Deus, meu Deus, que o culto hoje o Senhor possa derramar poder, que a gente possa sentir a tua presença. Eu vou voltar para casa sim, Senhor, mas eu não quero voltar vazio, eu quero voltar renovado, Senhor, eu quero voltar com a sua palavra, eu quero voltar cheio. Quando você vai no lanche, você já quer ir embora logo? Você quer que o lanche venha logo para você comer. Chega na casa de Deus, não quer a mesma coisa. Vai, pastor, dá a palavra logo, não quer comer e ir embora. Calma, irmão. Aqui não é serve, não. Aqui eu só sou o mordomo, mas o dono do alimento é ele. Então não é eu que escolhi ele. Se ele falar que o prato é esse hoje. Aqui é o único lugar que não tem cardápio. Quando eu diz assim, você vai lá no lugar, você escolhe no restaurante. Aqui tem, mas aqui não é nós que escolhe, é ele. Então que nós recebemos a palavra de Deus, irmãos. Ela é viva para nós, ela é eficaz. A casa de Deus estava deserta, irmãos. Estava só no alicerce. 16 anos, um povo parado. Vamos cavucar mais um pouquinho. 16 anos. Irmãos, 16 anos da nossa vida passa, irmão. Se ficar 16 anos parado, passa. Passa, e às vezes a gente perde tempo com coisas que não é para perder tempo. Buscar Deus é ganhar tempo. Deixar de buscar Deus é perder tempo. O povo ficou 16 anos e perguntava, será que é a hora? Mas a casa deles não, cuidava. Entendeu? Deixa eu perguntar. Faz quanto tempo que você não ora do jeito que você orava? Faz quanto tempo que você não estuda a palavra como você estudava? Faz quanto tempo que você não faz mais aquilo que Deus te chamou para fazer? Volta hoje. Não deixa para amanhã, não. Não deixa para depois, não. Porque Deus, Ele quer que a nossa vida continue constante na presença dEle. Seja o povo se acomodou. Meus irmãos, tem tanta gente acomodada hoje. Veio a pandemia, aí acomodou mais gente ainda. Vamos buscar Deus. Não, sei lá, a hora que der vontade eu vou. A hora que Ele voltar, aí você fala para Ele.
Aí você conversa com ele, ó, eu não tive vontade. Aí não vai dar para falar mais, né, irmão? Então, você vê, as pessoas às vezes acabam se acomodando. A gente acaba se acomodando 16 anos, irmãos. Sem fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Deixa eu perguntar, faz quantos anos que você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Aí talvez você fala, mas pastor, fizeram eu parar, eu fui forçado, porque eles foram forçados a parar. Eles foram forçados, Esdras capítulo 4. Forçaram o Senhor, vieram à força, o pastor, e forçaram eu parar. Mas eu digo, forçaram você parar, mas você depois não quis retornar. Porque o povo se acomodou e não quis retornar mais. Mas você fala, pastor, mas eu não tenho força, pastor. Parece que eu não consigo, agora eu me acomodei. Mas em nome de Jesus, o profeta Ageu está aqui dizendo hoje, através da palavra, se fortaleça, vai, busca a presença do Senhor, volta a reconstruir. Porque agora a palavra do Senhor está falando de novo. Tem hora, irmão, tem hora que vem as lutas mesmo, vem um desânimo para a gente parar e desanimar. E é isso que o diabo quer. A gente desanima, que a gente para, que a gente entristeça. Porque não pensa que a vida do crente é só dar risada, não. Tem hora que o crente está chorando. Tem hora que o crente vem para o culto mesmo cansado, mesmo ali desanimado, mas ele vem. E tem hora que dá vontade de parar. Mas graças a Deus que Deus sempre levanta alguém. Aí Deus diz assim no 10. Por isso retém o céu o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Aí Deus fala, fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre os trigos, sobre os mostos, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Olha o que Deus está falando, por vocês buscar primeiro as coisas de você, eu retive a chuva, não deu fruto, veio a seca sobre as coisas que eles precisavam na época. Meus irmãos, Deus quer mandar chuva. Deus quer abençoar o trabalho das nossas mãos. Mas a gente tem que trabalhar para Ele. A gente tem que servir a Ele, fazer a vontade dEle. Deus falou, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão trabalhando, mas não está rendendo, vocês não estão felizes, e as coisas não estão dando certo. Olha isso que vocês estão fazendo. Deus estava chamando a atenção deles. Meus irmãos, vamos analisar a nossa vida. O que está sendo prioridade na nossa vida? Vamos analisar o que está sendo prioridade na minha vida. O que está sendo prioridade na sua vida. Só olha isso. Se a sua prioridade é Deus, louvado seja Deus. Se a sua prioridade não é Deus, nós temos que se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Aí, olha o que aconteceu depois que eles ouviram a repreensão do Senhor. E depois que eles viram que as coisas não iam porque eles não estavam fazendo as coisas certas. Versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. Então ouve a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. Temeu o povo diante do Senhor. Quando o povo ouviu aquela palavra, eles temeu diante de Deus, irmão. Profeta Abacuque diz, ouvi a tua palavra e temi. O crente, quando ouve a palavra de Deus, tem que temer. Eu vou mostrar quando a gente temeu a palavra de Deus. Quando a gente ouviu e falou, meu Deus, eu preciso me consertar, e se conserta. Aí mostra que eu temi a palavra de Deus. Agora, se eu ouço a palavra de Deus, sai daqui do mesmo jeito, eu não temi a palavra de Deus. Sai daqui, isso aí não é para mim não. Sai lá fora, não vou fazer nada, significa que não temeu a voz do Senhor. Não temeu a palavra de Deus. Porque quem teme a palavra de Deus, guarda no coração e pratica. Diz, eu vou corrigir o meu erro. Eu vou corrigir a minha falha, eu vou melhorar. Eu vou me esforçar e eu vou fazer a vontade de Deus. Aí olha o que diz o 14. E o Senhor, versículo 13 melhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus está falando. Já que vocês temeu, se arrependeu, e agora vão trabalhar, o Senhor diz, eu sou convosco, diz o Senhor.
Você quer melhor coisa do que Deus ser na nossa vida? Se Deus está conosco, irmão, a obra vai terminar. Se Deus está conosco, as coisas vão dar certo conforme a vontade dEle. Se Deus está conosco, irmão, em nome de Jesus, quem será contra nós? Porque o povo já não estava, quando o povo não estava fazendo a vontade de Deus. Sabe que quando Deus não está? Quando a gente não faz a vontade dEle. Quando a gente faz a vontade dEle, Ele fala, agora eu estou com vocês. Agora eu estou nesse negócio. Agora eu estou nisso aí. Quando a gente não faz a vontade de Deus, eu falo, eu não estou. Mas pode fazer, mas Ele diz, eu não estou. Aí o 14 diz assim, e o Senhor levantou o espírito de Josadaque, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Sabe o que aconteceu? O povo ouviu a palavra, Deus falou, eu sou com vocês. Deus, sabe o que o povo fez agora? Foi trabalhar. Vamos fazer o que a gente não estava fazendo. Levantou o sacerdote, o príncipe, o povo, foi tudo edificar a casa do Senhor. Irmãos, vamos sair desse culto querendo servir a Deus melhor? Vamos sair desse culto fazendo o que a gente não estava fazendo? Vamos sair desse culto buscando mais a Deus, fazendo mais a vontade de Deus, priorizando mais as coisas de Deus. Vamos sair desse culto dizendo, Senhor, eu ouvi a Tua palavra e temi, me perdoa. Mas se o Senhor está na minha vida, eu vou fazer o trabalho que o Senhor me chamou. E o povo foi trabalhar. E começaram a fazer a obra do Senhor. Começaram a reconstruir aquilo que só estava no alicerce. Oh, Deus maravilhoso, irmão. Oh, Deus maravilhoso. Eu creio, irmão, que tem ministério que vai continuar para a glória de Deus. Tem trabalho que vai continuar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E nosso Deus não quer que a gente pare. Deus quer que a gente conclua. Ele quer que a gente encerre a carreira, cumprindo tudo aquilo que Ele chamou para a nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, não desista da sua vida espiritual. Não desista do trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Não desista. E se parou, volta hoje. Aí o povo começou a construir. Só que aconteceu um negócio. E às vezes acontece isso no nosso meio. Uns ficam felizes, outros começam a chorar. Tristeza. Esdra capítulo 3. Olha o que diz o capítulo 2. Agora veio a mensagem no 7º mês. Primeiro veio no 6º. E lá o mês é diferente. Lá começa em abril. Primeiro mês de Israel é abril. Aqui agora, depois de um mês, veio outra mensagem. O profeta Ageu profetizou 4 mensagens, entre 4 meses. Aí, no capítulo 2 diz assim, e no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O povo começou a trabalhar, meus irmãos. Começou. Mas de repente, os mais antigos que tinham visto a glória do templo de Salomão, começou a ver o templo de Salomão com ouro, com aquelas pedras tudo preciosas. Agora Deus está fazendo um templo começando com madeira. O povo começou a ver. Os anciões começaram a chorar. Porque não viram, porque não era a mesma beleza do primeiro templo. E os anciões começaram a chorar. Depois se você ler Esdras 3, você vai ver. Choraram. E os mais novos jubilavam. Aí o povo foi tão alto, irmão, que o povo não conseguia discernir a voz de júbilo e a voz de choro. Já pensou aqui no culto, eu rindo, vocês chorando. Eu chorando, vocês rindo. O que está acontecendo? É para rir ou é para chorar? O povo... Aí Deus falou assim, por quê, irmão? Eles ficaram desanimados quando viram a estrutura do templo.
Falou, não é nada comparado com a primeira. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Às vezes, irmão, a gente fica muito no passado. Aí a gente não consegue viver o presente. Ah, mas no passado eu tinha aquilo. Ah, no passado eu tinha isso. Ah, no passado já passou, meu irmão. Vive o agora de Deus, vive o presente de Deus. Se você ficar chorando por causa do passado, não vai mudar o presente nem o futuro. E nem vai trazer o passado de volta. Os anciãos choraram, e Deus falou, vou consolar esse povo. Deus é tão bom, né, irmão? Que consola a gente. Consola a gente. Aí Deus vai lá e consola, diz, quem é de vós que viu a primeira casa? E está olhando para essa, está dizendo, nada, essa não é nada comparado com aquela. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos, trabalhai, se esforçai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aí para animar o povo, já que o povo estava olhando para a madeira, Deus diz assim, vamos ler o versículo 8. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. De quem que é a prata e o ouro, irmão? É de Deus. Ah, mas é do homem. Não é nada do homem. Se Deus quiser, é tudo dele. Ele que está no controle, ele que está no comando. Se ele quiser entrar com um carro aqui cheio de ouro, ele entra. Um carro cheio de prata, ele entra. Ele é dono do ouro e da prata. Deus está falando, você está achando que eu não tenho poder, que eu não tenho recurso? Aí eu digo que o ouro e a prata é minha. E eu digo mais para vocês. Versículo 9. A glória dessa última casa não é a da primeira, é dessa agora que vocês estão fazendo, mesmo que vocês estão olhando que é de madeira. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E tem mais, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vou traduzir para nós. Creio que você já entendeu, mas vamos lá. Deus está falando. Vocês estão olhando, vocês olhou para a estrutura passada e não deu nada para essa. Mas eu digo para vocês, que nessa de madeira, a glória vai ser maior do que na primeira. Era como se ele estivesse falando para mim e para você. Você fica preso no passado, você não vai viver o que eu tenho para você agora. E o que eu tenho para você agora é maior e é melhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem diz que com Jesus não tem a segunda chance, irmão? Quem diz que com Jesus não tem a segunda oportunidade? Quando Ele quer fazer, Ele faz, irmão. Ele tem poder. Deixa o passado para lá e vive o presente. Deixa o passado para lá e vive o presente. E eu posso dizer que a glória foi maior, porque Jesus veio nesse segundo templo. Embora só reformado por Herodes. Mas ele veio nesse segundo templo. E o que Jesus fez, irmão, quando ele veio? Só tinha uma mulher que tinha 18 anos encurvada, apesar que foi na sinagoga. Mas Jesus sempre estava no pátio do templo, fazia milagre, fazia sinais. Então a glória, irmãos, a glória da minha vida, da sua vida com Deus, com Jesus é muito maior. É muito melhor a nossa vida com Jesus do que a nossa vida sem Deus. Deus está falando, vocês vão trabalhar e eu vou ser com vocês. E a glória dessa última casa será maior do que a primeira. É como se Deus estivesse falando para mim e para você. Trabalha, que dessa vez vai ser melhor. Faz para mim que dessa vez vai ser melhor. Faz para mim que essa presença agora vai ser maior. Só que Deus também repreende o povo um pouquinho de novo. No versículo 10 em diante, Deus dá exemplo, que se um sacerdote leva a coisa santa e toca na coisa imunda, ela não santifica a coisa imunda. Mas se a coisa imunda toca na coisa santa, acaba se contaminando. Aí Deus fala, sabe o que está acontecendo? Esse povo está trabalhando, mas eles estão fazendo fora da minha vontade. Aí Deus fala, manda eles aplicar o coração e não fazer igual o pai deles. É só vocês lerem Zacarias capítulo 1, que ele profetizou no 8º mês. É só ele não fazer a mesma coisa. Porque os pais deles
Por isso que eles foram levados para cativeiro, porque desobedeceu. Não veio de adorar só eu, fez imagem. Fizeram um monte de pecado, pecaram contra Deus, a glória de Deus saiu e o templo foi destruído. O que Deus está falando? Vocês agora trabalhem, mas trabalhem com santidade. Trabalhe, mas trabalhe com obediência. Trabalhe, mas trabalhe com prudência. Meus irmãos, em nome de Jesus, por mais que Deus fala para mim e para você, se esforça, trabalha, mas Deus fala, faz com obediência. Deus fala, faz com santidade. Não faz do mesmo jeito que você quis fazer a primeira. Faz diferente agora. Agora faz na minha presença. Faz conforme o detalhe que eu te dei. Faz conforme a minha vontade. Porque quando a gente faz conforme a vontade de Deus, Deus abençoa, irmão. Porque não significa que Deus falou para a gente se esforçar e trabalhar, que a gente vai fazer de qualquer jeito. Não, tem que ser do jeito dele. Senão não vale a pena. Vou traduzir um pouquinho. Pastor Everton, faz direito. Trabalha certo. Traz um alimento saudável. Cuida dos irmãos. Cuida da igreja, faz certinho, faz em santidade. Ministério de Louvor Maranata, faz certinho. Busca minha presença, louva, mas faz em santidade e em pureza. Obreiros, trabalha certinho, mas faz em santidade e pureza. Igreja, trabalha certinho, mas faz em santidade e pureza. Porque é se esforçar corretamente. Aí, se o povo fizesse isso, vamos ler o versículo 15 do capítulo 2. Nós vamos encerrar, irmão. Só terminar aqui. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso. Desde este dia em diante, ande por pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, com saraiva, e com todas as obras das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O que Deus está falando? Quando o povo não trabalha direito, não colhe o que Deus tem para dar para o povo. Se pensa que vai colher 100, colhe 50. Se pensa que é 20, colhe 5 ou 10. E tem mais, ainda Deus fere com enfermidade. Deus vai lá mandar fome, seca, enfermidade. Era isso que estava acontecendo. Mas agora, se o povo fizesse certinho, conforme a vontade de Deus, olha o que diz, versículo 18. Onde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, fala para o seu irmão, desde esse dia em diante. É desse dia aqui, ó, de hoje, tá? É desse dia de hoje. Desde esse dia em diante. Desde o 24º dia do mês, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas, ou seja, em fazer tudo certo, não fazer errado. Olha o que vocês fez de errado, agora faça tudo certo. Olha o que ele diz, ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde esses dias vos abençoarei. Oh, eu se alegro na presença de Deus, irmão. É como se Deus está falando assim para mim e para você. Vocês não estavam fazendo, e quando começou a fazer, não começou certo. Mas agora, se vocês começarem a fazer, e fazer certo, desde esse dia, eu vou abençoar vocês. Agora a coisa vai ser diferente. Agora vocês vão ver que a colheita vai dar os seus frutos. Agora vocês vão ver que vocês vão se fartar. Agora vocês vão ver que vocês vão saciar. Agora vocês vão ver que vocês vão se aquecer. Agora vocês vão ver a minha presença se manifestar no meio de vocês. Agora as coisas vão ser diferentes. Glória, 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 glória a Deus. Quem quer trabalhar com a bênção de Deus, irmão? Quem quer trabalhar com a bênção de Deus? Não tem melhor coisa que trabalhar com a mão de Deus ao nosso favor. Não tem melhor coisa que trabalhar com as bênçãos de Deus na nossa vida. O Senhor está falando para mim e para você, se a gente fizer certo, Ele vai abençoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Oh Senhor.
Dá saúde espiritual para a tua igreja, Senhor. Renova o teu povo, Senhor. Derrama graça, glória e poder, meu Pai. Nós cremos que nesses últimos dias a glória vai ser maior, Senhor. Nós cremos, Senhor, que muitas almas vão se render aos seus pés, Pai. Cremos que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida vai prosperar. Nós cremos, Senhor, que o celeiro vai voltar a ser abastecido e seu nome vai ser glorificado, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos se colocar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Aleluia. A nossa vida com Jesus é muito melhor. Ele derrama paz, Ele derrama alegria. Ele derrama renovo. Ele derrama fortalecimento, Ele derrama unção, derrama poder. Aleluia.